Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Mais Saúde. A partir de agora, na tela da NTV 8.1 e também através do Facebook, na página da NTV Patos de Minas. O Mais Saúde, como sempre, feito para vocês, por vocês e com vocês. O telefone está na sua tela, 3821-4488, e também o nosso WhatsApp para você ficar à vontade e fazer a sua pergunta, porque o nosso programa hoje está para lá de especial. Mas antes de eu contar dos nossos convidados e os temas que a gente vai abordar no programa de hoje, eu gostaria de agradecer mais uma vez, embelezando aqui o nosso programa, o nosso estúdio do programa Mais Saúde, esse belíssimo arranjo natural. Para quem conhece, entende e ama a planta bonita, é a mini orquídea, uma cortesia da Apollo Floricultura. Um forte abraço para a Lurdinha e toda a equipe da Apollo Floricultura, que fica na Major Gotti, bem no coração de Patos de Minas. Está aí na sua tela também o endereço e o telefone da Apollo Floricultura. Apollo Floricultura. Muito bem, aqui na tela da NTV a gente fala dos temas e os nossos convidados de hoje. A gente vai falar sobre vulnerabilidade menstrual. Você ouviu falar aí nos últimos bafafás da mídia, da imprensa, na televisão, no rádio, na mídia social, sobre a pobreza menstrual. Aquele veto do presidente que causou uma polêmica. E a gente vai bater um papo com a advogada Kátia Andrade, que já está aqui no estúdio para falar com a gente. Daqui a pouquinho a gente dá uma boa noite para ela. E a gente também fala com o psicólogo Jorge Luiz. O Jorge, que já é um grande parceiro aqui do nosso programa. E a gente vai falar sobre relacionamento. É por isso que eu estou apresentando os nossos temas hoje, porque eu gostaria que o Luiz colocasse na tela mais uma vez o telefone para você aí de casa, você que está com problemas no seu relacionamento. O Jorge, que é um psicólogo, está sempre participando aqui dos telejornais da NTV, vai esclarecer a sua dúvida. E durante o dia de hoje, nós colocamos aí uma caixinha de perguntas no nosso Instagram. Você que ainda não segue, @NTV Patos de Minas, para você mandar a sua pergunta. Então, a partir de agora, você fica à vontade para mandar a sua pergunta sobre o seu relacionamento. Qual é a dúvida? Ainda hoje, no programa Mais Saúde. Bom, e para a gente começar, a gente vai falar então de vulnerabilidade menstrual. Tá aqui a Kátia mais uma vez, é um prazer recebê-la aqui na NTV. Olá, David, eu te agradeço novamente o convite. Talvez o convite mais exótico, porque você está trazendo uma advogada num programa de saúde, né? Mas é bom deixar claro que pobreza menstrual é um problema de saúde pública. Então é por isso que eu tô aqui, tá? Exatamente. E é muito bom, e eu tenho certeza que a gente escolheu, né? A nossa produção escolheu a dedo esse convite feito para você. Você que defende tanto a causa da mulher no nosso Brasil, os direitos da mulher, né? E esse tema veio no momento oportuno, no momento que a gente tem que realmente discutir. Porque quando a gente fala de pobreza, como você bem falou, a gente fala de vulnerabilidade, não é você ir de casa, mas a gente vai falar de pobreza menstrual, o veto do presidente. Você deve estar pensando que é só a falta do absorvente, falando no linguajar popular, mas não é nada disso. A pobreza menstrual, quando a gente fala, também é a falta de informação, a falta do saneamento básico, a falta de oportunidade. E esse é o verdadeiro papel da imprensa imparcial, da imprensa séria, como é a NTV. E é por isso que você está aqui para falar o que realmente é pobreza menstrual, doutora. Então, primeiro a gente tem que entender que o conceito de higiene pessoal, ele é um conceito masculino. E eu vou te perguntar aqui, e você pode responder, por favor, caso queira. Eu tenho certeza que todo mundo, em algum momento da vida, fez uma cesta básica para doação. Em algum momento, alguma vez você lembrou de colocar um absorvente nessa cesta? Realmente. A gente não lembra. De um tempo para cá, pensando nisso, eu até consigo, eu lembro, né? Mas antes, isso é uma autocrítica que eu faço. Eu não me recordava. Por quê? Porque higiene pessoal é um conceito masculino. A gente lembra do shampoo, do condicionador, da pasta de dente, mas não lembra do absorvente. E
nesse contexto, nós moramos num país, eu falei ontem, inclusive, no seminário do Unipam, no Congresso, nós moramos num país onde mais de 700 meninas e mulheres, 700 mil, não tem banheiro em casa. Nós moramos num país onde mais de 4 milhões de meninas e mulheres não têm acesso a itens básicos de higiene pessoal. Né? E isso, o que você disse, é muito certo. Porque a gente está falando aqui, por exemplo, de absorvente, mas a gente tem que entender que essas meninas moram numa situação, em condições, que às vezes até o papel higiênico é escasso. Aí a gente sabe, a gente tem relatos, né, de que usam miolo de pão, de que usam, enfim, pano, tecido. E aí eu não vou entrar na seara de que tipo de doença isso pode acarretar a elas, até porque eu não sou médica. Mas a gente sabe que... Mas é comprovado, né, doutora? Sim, é uma questão lógica. Isso. Se você vai colocar algo para parar o sangramento que não é adequado, a chance de você ter uma infecção ali é enorme. É por isso que é questão de saúde pública. Exatamente. Esse tema. E você, como advogada, né, você que levanta essa bandeira, você tem a convicção de que realmente falta políticas públicas para esse tema? Falta demais. Aí você vai virar para mim e falar assim, Kátia, mas esse problema surgiu agora? Não, esse problema sempre existiu. A questão é que antes não se dava atenção devida a essa questão. E de um tempo para cá, graças a Deus, as pessoas estão entendendo a importância. E por que você acha que de um tempo para cá? Olha, eu acredito que causou os movimentos feministas levantaram essa causa. A questão mesmo até dos estudos com relação à saúde pública também devem ter identificado isso como um problema, né? Porque, por exemplo, a gente está falando aqui, quando a gente está falando desse tema, eu estou vendo que a gente meio que direciona o quê? Para as mulheres de baixa renda, para as mulheres que vivem em situação de rua, mas, por exemplo, a gente tem as mulheres encarceradas. As mulheres encarceradas, por exemplo, a gente sabe que tem presídio que mal tem papel higiênico. Então, e a gente sabe que também são presídios superlotados. Você tem noção, por exemplo, da quantidade de doença que elas podem adquirir numa situação dessa? Então, quer dizer, os estudiosos, né, do assunto, com certeza já identificaram que isso é um problema. E assim, não é só a questão da saúde pública, porque aí a gente está falando de mulheres de 12 a 50 anos, né, em média. A gente sabe que um dos grandes motivos de evasão escolar de meninas realmente é o período menstrual. Porque essas 4 milhões de meninas e mulheres que eu falei que não têm condições de comprar um absorvente, o que acontece no período menstrual? Elas não vão na escola. Porque quem administra normalmente a renda familiar, né, no caso, são os homens, são os pais. E é óbvio que um homem, ele não consegue entender a importância de se comprar um absorvente. Olha, e falando de números, eu vou pedir para o Luiz colocar aí na tela, se ele já tiver aí baixado, os números que a gente fala que 23%, olha, para você ter ideia, você aí de casa, o quanto esse número aí, Luiz, muito obrigado, viu? 23% das brasileiras na idade entre 15 e 17 anos não têm acesso a produtos de higiene menstrual. Infelizmente, é um número que é uma realidade, né, Sim, Kátia? E ontem mesmo eu também passei esse dado para as meninas no Congresso. Ao longo da vida, uma mulher, né, considerando que ela menstrua dos 12 aos 50, ela vai gastar em média de 3 a 8 mil ao longo da vida. Tem esses dados aí também, pode colocar aí, Luiz. Aí na média de R$6.000 é o custo estimado, como você falou, é estimado dos absorventes. E isso a gente está falando dos absorventes descartáveis, né, usados durante toda a vida fértil. Pode concluir, doutora. Exatamente. E vamos considerar, mas é ao longo da vida, tá? É ao longo da vida. Mas se você considerar uma família de baixa renda, muito possivelmente essa mulher ela não vai ter condições. Não é que ela nunca vai ter, ela vai ter esporadicamente, quando ela deveria ter com regularidade. Entendeu? Que é mensal, né? Exatamente. A gente não sabe quando vai parar, né? E também eu vejo até na questão social, como a gente está, no caso aqui, citando as famílias de baixa renda, como que uma pessoa, uma mulher, uma criança, uma adolescente, né, vai pedir por uma ação social ou em ato social que seja um absorvente? A vergonha que isso causa, o transtorno, né, psíquico que isso também causa.
Exatamente, porque a gente está falando de higiene pessoal, e higiene pessoal está muito ligado com a dignidade da pessoa, né? Normalmente, todo mundo olha meio torto para aquela pessoa que está suja, para aquela pessoa, né? E é o caso de uma mulher que, por exemplo, está na rua, na situação de rua, e ela está menstruada. E vou te dar um outro fato que eu acho que agrava muito mais a situação. Como esse debate está em voga, né? Já tem alguns meses, e agora com o veto presidencial, muitas pessoas se opuseram a políticas públicas para a distribuição dos absorventes. Então, quer dizer, na cabeça dessa pessoa, dessa cidadã que precisa do absorvente, se antes era uma situação que ela já se sentia constrangida em pedir, imagina no meio dessa situação, dessa discussão toda, onde ela, por exemplo, pode chegar num órgão de assistência social e dizer, olha, eu preciso. Entendeu? A pessoa que precisa, para ela fica numa situação de constrangimento. Esse constrangimento. A gente falou no caso de doença, né, que é uma questão de saúde pública, né, a vulnerabilidade menstrual. A gente falou também que isso acarreta também para outras áreas, como o estudo, a educação, porque as pessoas desistem da escola no momento em que precisa, principalmente na adolescência, onde você tem que estar presente na escola, por falta do básico. Sim, e assim, David, eu me recordo que a primeira vez que eu fui falar sobre esse assunto no conselho, eu fui cheia de dedos para falar, porque eu pensei assim, eu vou trazer esse assunto para debate e, ok, não está no contexto da nossa realidade em Patos, enfim, e no conselho nós temos professoras. Aí uma delas virou para mim e falou assim, você está redondamente enganada. Aí ela me contou que é muito comum as diretoras das escolas fazerem uma espécie de uma cestinha onde elas colocam lá os absorventes para aquela menina que, se porventura menstruar na escola, ela saber onde ir lá pegar. Então, assim, não é uma situação muito distante da nossa realidade, não. A questão é que, infelizmente, a gente vive numa bolha. Então, na minha bolha, felizmente, ninguém precisa. Mas se eu sair da minha bolha, eu certamente vou encontrar alguém que precise. E, às vezes, está tão perto de você esse, entre aspas, preciso, que é como a gente falou, a pessoa fica com vergonha, constrangimento de poder demonstrar isso. E a gente falou também que isso acarreta tanto para a área educacional, também a gente fala sobre a desnutrição. Isso causa desnutrição, o engravidamento precoce também. Porque, por falta de informações, sim, né, também. Sim, é uma questão de saúde pública que está muito ligada, assim, com a educação sexual. E educação sexual aqui, gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando daquela loucura de ideologia de gênero, não é isso. É a questão de se ensinar da menina a conhecer o próprio corpo, entendeu? E assim, é muito difícil, como eu volto a dizer, porque uma menina numa idade que ela começa a menstruar, por exemplo, e que ela não tem, obviamente, controle da renda, ela não tem essas informações, ou pelo menos não tem acesso, né, a esses itens de higiene pessoal, e ela tem que falar com quem? Com o pai, que é quem gerencia a renda. Entendeu? É complicado, é constrangedor. E agora eu quero tocar já no finalzinho da sua participação aqui no programa um assunto que você lida muito bem, que você atua muito bem, que é sobre as leis, né, que podem melhorar nessa vulnerabilidade menstrual. A gente presenciou há pouco tempo atrás o veto do nosso presidente Jair Bolsonaro sobre um projeto de lei, né, de uma deputada, no qual esse projeto de lei, eu não tenho aqui o número em mãos, mas a gente explicando de forma popular para o telespectador, tenho certeza que acompanhou e viu aí nos telejornais, nas redes sociais, que se tratava sobre a distribuição, né, de produtos de higiene, principalmente o absorvente, nas escolas da rede estadual. E houve o veto do nosso presidente. Qual o seu posicionamento, a sua opinião a respeito disso? Bom, primeiro eu tenho que dizer que nos últimos tempos, até em razão desse projeto de lei que culminou com o veto presidencial, nós tivemos um debate muito grande sobre o assunto e, por exemplo, o Estado tem uma lei própria para isso, né? O Assembleia recentemente votou e eu sei que nós temos uma política pública voltada para esse vários assunto. Estados estão adotando os que não têm, estão várias adotando. Cidades, inclusive, eu acredito que Patos pode vir a ser uma das próximas cidades. Mas quanto ao veto presidencial, foi um veto absolutamente político. Político por quê? A razão do veto dele é porque não apontava a fonte de custeio. Mas está lá expresso que a fonte de custeio viria do SUS, né?
A questão dele é que a autora do projeto, a autora inicial, porque foram vários autores ao longo da tramitação, mas a autora inicial é Marília Reis, do PT. E algumas emendas também foram feitas. Exatamente. A questão é que ele não quis que um projeto de uma deputada petista, né, ganhasse, enfim, o país. A questão foi só essa. Agora você pode explicar para o nosso telespectador como é que anda a tramitação desse projeto? Ele voltou lá? Ele voltou, na verdade, para ser analisado o veto do presidente. E você acredita que Eu acredito que vai ser derrubado. Vai ser derrubado pelo menos, o veto? Eu li entrevistas de vários senadores e deputados e de diversos partidos. Todos ficaram revoltados com o veto presidencial e a tendência é a derrubada de veto do presidente. Muito bem. Kátia Andrade, advogada, participando aqui do Mais Saúde de hoje. O nosso tempo é curtinho, que a gente tem vários temas hoje no nosso programa. Eu gostaria de te agradecer mais uma vez pela contribuição e tenho certeza que você vai voltar outras vezes com outros temas e sempre com essa garra no qual eu tenho muito orgulho de conversar com você. Imagina, eu estou sempre à disposição, eu te agradeço. É um assunto que diz respeito, como eu disse, à saúde pública, então é de um interesse comum, tá? E eu estou sempre à disposição. Qual que é o arroba, suas redes sociais, para o pessoal de casa quiser tirar alguma dúvida ou bater um papo com você? Você está sempre à disposição, tenho certeza? Instagram é Kátia Mendes.Andrade. Acho que é isso Kátia mesmo. Andrade, digita lá Kátia Andrade que você vai encontrar ela. Obrigado mais uma vez. Eu te agradeço, tá? Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre clima, ambiente de trabalho. A sua felicidade no seu trabalho. Vale muito ou custa pouco? Daqui a pouquinho, depois do intervalo aqui no Mais Saúde. Muito bem, estamos de volta na tela da NTV com o programa Mais Saúde, com temas de suma importância para toda a sociedade. Nós falamos aí sobre a vulnerabilidade menstrual com a advogada doutora Kátia e agora a gente vai falar sobre ambiente de trabalho. O telefone está aí na sua tela para você mandar a sua pergunta. Você está enfrentando algum problema? Algum problema de adaptação, de humor aí no seu ambiente de trabalho, na sua empresa, com o seu coleguinha, com a sua colega, com o seu patrão, o seu diretor, com o seu funcionário? Fique à vontade, manda a sua pergunta aqui pra gente que a gente repassa para nossa convidada. A gente vai fazer de forma remota. Vamos falar com a Tayla Oliveira, que é psicóloga. Já está nos ouvindo e nos assistindo também. Tayla, doutora, é um prazer recebê-la aqui de forma remota, infelizmente, mas com muita produtividade. Seja bem-vinda ao programa Mais Saúde. Obrigada, eu que agradeço a participação. Sou muito feliz de estar aqui. E vamos falar sobre o clima organizacional, felicidade no trabalho, tirar dúvida de todo mundo aí. Vamos lá, o telefone está na tela para o telespectador ficar à vontade, mas eu já gostaria de fazer uma pergunta para você. Quando a pessoa está no trabalho, está lá na empresa, no escritório, onde quer que esteja, e tem aquele pensamento, eu vou fazer o meu bem feito e dá tudo certo. Isso dá certo mesmo, ô Tayla? Sim, dá certo sim. Principalmente quando você está num ambiente de trabalho agradável, que você tem aquela segurança psicológica, onde você pode colocar sua opinião, suas ideias em prática, onde o gestor ele acolhe a sua opinião. Então, quando você faz o seu melhor, utiliza todas as suas qualidades, todas as suas potencialidades para atingir um determinado resultado, o ambiente de trabalho fica muito melhor e você sim consegue atingir o objetivo. Certinho, como é que faz aí para a gente separar? Nesses dias de hoje é tanta correria, são problemas de relacionamento. A gente vai falar daqui a pouquinho com o psicólogo Jorge, já está aqui no estúdio com a gente. Mas quando a pessoa tem aquele problema em casa, no relacionamento, e não pode de forma alguma levar ele para o trabalho, como é que faz para dividir isso? Como é que funciona? Qual que é a dica que você dá? Antigamente a gente falava muito sobre isso, né? Que eu chegava no trabalho, eu tinha que deixar o problema da porta para fora. Mas você concorda que nós somos seres integrais e sistêmicos? Né? É praticamente quase impossível você separar o pessoal do profissional, porque você está ali trabalhando
você automaticamente está pensando no seu esposo em casa, sua filha doente, a comida para fazer, ainda mais agora, né, que está tudo em home office. Realmente, você está em casa olhando o seu filho brincar e mexer a coisa que não pode, o cachorro latindo. Então é praticamente impossível você separar isso, né? Mas é importante que você tenha horários específicos, acordos dentro de casa e falar, olha, agora eu estou numa reunião, vou entrar numa reunião, não posso ser interrompida. Então é importante você criar um ambiente na sua casa que te proporcione mais satisfação e mais bem-estar para atuar no trabalho. É a mesma coisa quando você está em casa, né? Vai dormir e você fica pensando naquele problema do trabalho que você precisa resolver. E fica dormindo, às vezes tem insônia, remoendo aquele problema. Então é praticamente impossível se separar. O importante é você conseguir identificar o momento que você vai ter o seu lazer e o momento que você está ali fisicamente, né, e mentalmente trabalhando. Mas os pensamentos virão e não tem como controlar esses pensamentos. Muito bem, vamos falar aí de um tema atual que a gente acompanhou também na mídia, né? Em todo o Brasil, sobre o RH na hora de contratar. Ainda existe muitos preconceitos, né, Tayla? A gente viu aí o assunto recente do que aconteceu. E o que você pode dizer para a pessoa que já sofreu ou sofre pelo certo tipo de preconceito, tanto que já está empregada quanto aquela que está em busca do emprego? Sim, é uma coisa bem delicada, né? Bem complicada de ser colocada aqui. Mas o importante é que você saiba quais são as suas qualidades e aquilo que você quer para a sua vida, né? Porque muitas das vezes a gente precisa de um trabalho que pague as contas no final do mês e a gente está insatisfeita ali dentro daquela empresa, mas precisa pagar a conta, né? Porque a conta de luz, a conta de gás, o aluguel não espera. E só aumentando, por sinal. Só aumentando, exatamente. Então, a partir do momento que você sabe o que você quer, sabe o que você gosta, você vai buscar uma empresa que tenha match, né, que a gente fala que é o fit cultural, quando os seus valores pessoais estão de acordo com os valores da empresa. Então, quando você consegue identificar uma empresa que agrega valor para você, esse preconceito vai diminuir, porque você já vai saber o perfil da empresa e você sabe as suas qualidades. Então, na hora da entrevista, você vai focar nas suas qualidades. Você vai falar para o gestor ou para a entrevistadora que está ali com você, do RH, as suas qualidades, o que você tem de melhor, né? Existe uma prática no mercado que foi bem legal recentemente, que é o recrutamento às cegas. Então, você pegava o currículo da pessoa, cortava a parte de cima, né, o nome, ou então fazia entrevista virtualmente, mas com a câmera fechada, para você não identificar. Isso existe ainda, Tayla? Existe, mas infelizmente é pouco praticado, né? Mas é uma situação interessante, né? Que você está ali vendo as qualidades, vendo a parte técnica e comportamental da pessoa, e sem saber se ela é loura, morena, se ela é gorda, se ela é magra, se ela, né? E isso facilita velar o preconceito, né? Facilita você não ir de acordo com a sua tendência preconceituosa ou tendência de mercado que aquela vaga precisa. Realmente, tendência de mercado. Nesse feed que a gente está falando de fit cultural, eu gostaria que você falasse da importância do reconhecimento de quem emprega, do reconhecimento da empresa para o trabalhador, tanto que isso é importante. A gente costuma dizer que é para o ego, mas na verdade é para o crescimento profissional também, né? Exatamente. E quando a liderança trabalha com esse reconhecimento, né, onde ele identifica quais são realmente as forças do colaborador e trabalha em cima disso, ele evolui. Ele tem um engajamento 73% maior, segundo a pesquisa da Gallup. Então, quando você identifica essas forças de caráter, essas forças de assinatura, essas forças pessoais, e o líder foca nisso e reconhece quando o liderado faz um bom trabalho, né, ele se sente mais engajado, ele se sente pertencendo àquela organização, aquilo dá uma motivação maior, porque a motivação, além de ser intrínseca, ela também é extrínseca. Então, ela vem de fora, e esse reconhecimento é a motivação extrínseca, que vem do líder, para você alimentar essa motivação interna. Quando a gente fala de reconhecimento, vale a gente salientar aqui, não é só reconhecimento financeiro, abono salarial, nada disso não. É o reconhecimento pessoal, afetivo mesmo. Isso é importante para o trabalhador. Mas também
nesse viés do fit cultural, que é a nossa pauta aqui hoje, para a gente encerrando também a sua participação aqui no programa, é importante que o empregado, o trabalhador, também tenha orgulho da empresa e orgulho do seu cargo, do seu emprego. Exatamente. Essa geração Y, né, agora que está aí, eles trabalham com um propósito maior. Eles não trabalham simplesmente pelo salário, pelo dinheiro, né? Então tem que ter algo mais. A empresa tem que fazer algo pela sociedade, tem que fazer algo pela comunidade, tem que estar alinhada ao futuro, né? A gente fala muito do ESG, né, do ISD, né, do ambiental, do social, da governança. Então tem que estar alinhado, né, com esses processos ambientais, que o propósito do candidato, do colaborador, está alinhado com o propósito da empresa. O que a empresa está fazendo para que isso aconteça de melhor forma possível, trazer bem-estar para o colaborador, para a família do colaborador e para a comunidade onde o colaborador mora. Então, esse fit cultural é importante, sim, e está cada vez mais sendo importante. E se as empresas não se adaptarem, começarem a ter esse olhar, muitas empresas irão, infelizmente, fechar. Né? Você não vai ter funcionário bom para manter a sua empresa, não vai ter sustentabilidade do seu negócio, e não só produtividade, a sustentabilidade do seu negócio. Muito bem. Bom, para a gente finalizar aqui a sua participação, de forma remota, eu vou te fazer a última pergunta, e se você puder responder, eu tenho certeza que é a pergunta de muitos telespectadores. As perguntas são muitas que chegam aqui no estúdio e depois a gente vai enviar para você, você responde e a gente reenvia aí para o pessoal. O que se torna um bom líder? Se torna um bom líder quando ele entende, tem empatia com o seu colaborador e fomenta o melhor que há dentro do colaborador. Ele conseguir captar a necessidade do colaborador e suprir essa necessidade. É uma liderança servidora, onde não ele acha o que é o melhor para o colaborador e ele vai fazer alguma coisa. Não, ele tem que entender a necessidade do colaborador, o que ele tem de melhor e ajudá-lo a potencializar o que ele tem de melhor e suprir essa necessidade básica dele, para depois alcançar a felicidade no trabalho. Muito bem, gostaria de te agradecer pela contribuição, pela participação e fala aí o seu arroba, seu Instagram, o seu contato, para quem tiver alguma dúvida e quiser falar diretamente com você, como é que faz? Ótimo, meu telefone é 21, né, DDD 21, Rio de Janeiro, 96893-1052, o arroba é taila.oliveira_carreiras e eu atuo também na Conexão Talento, porque eu sou consultora da Conexão Talento, é arroba Conexão Talento. Muito bem, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pelo seu carisma também, parabéns, obrigado mesmo. Obrigada. Muito bem, tá aí a participação da Taila, que é psicóloga, falando de ambiente com dicas importantes aí para você melhorar a sua autoestima também e acabar com esse negócio aí de preconceito, de mimimi nos bastidores da empresa. Isso faz muito bem para a sua saúde mental e financeira também. Para um rápido intervalo, a gente vai agora e daqui a pouquinho já está no estúdio aqui com a gente o psicólogo Jorge Luiz e a gente vai falar de relacionamento, ó. E a caixinha de pergunta aqui está cheia, a gente volta já já. Estamos de volta com Mais Saúde na tela da NTV 8.1 Digital e também através do Facebook na página da NTV Patos de Minas. Antes da gente chamar o nosso convidado desse bloco, a gente tem uma dica muito importante da Flávia Faria na tela do Mais Saúde. Olá! Hoje eu quero falar para você sobre duas tecnologias do colchão oriental J2000, a vibromassagem e a energia quântica. Aqui dentro do colchão existem motores que emitem ondas eletromagnéticas que massageiam os músculos. Basta utilizar o controle remoto e programar a massagem do jeito que você quer, inclusive com desligamento automático. Não é demais? E quais são as vantagens da vibromassagem? A vibromassagem relaxa os músculos, os ossos e ajuda na liberação da endorfina, que é o hormônio que dá a sensação de prazer, de felicidade e acaba causando também uma sensação de bem-estar. E você já acorda então relaxado e com muita energia. E no mesmo controle remoto você ainda desfruta da energia quântica. É só apertar esta tecla.
Durante o sono, o colchão oriental J2000 devolve àquela célula que está cansada a sua energia natural, colaborando então com o desempenho das suas funções vitais e melhorando inclusive o sistema imunológico. Então, pessoal, o que você está esperando para melhorar as suas dores na coluna, seu cansaço físico e mental? Passe aqui na loja, na Rua Major Gotti, esquina com Farnese Maciel, em Patos de Minas, e venha conhecer a nossa linha de produtos. Tá certinho, muito bem válida aí a dica. São dicas de saúde com a Flávia aqui no Mais Saúde de hoje, que agora abre para um bate-papo muito importante, que já está cheio de perguntas hoje durante todo o dia. Para quem segue aí nas redes sociais, o @NTV Patos de Minas no Instagram, abrimos aí, a Vitória abriu uma caixinha de perguntas e você ficou à vontade. E pode continuar à vontade também, mandando a sua pergunta aí, o telefone está na tela, 3821-4488, e no nosso WhatsApp para ficar mais fácil. Bom, como eu falei, já está cheio de perguntas aqui para o nosso convidado, já é o nosso sócio aqui do programa, sempre muito bom revê-lo e tê-lo aqui com informações precisas na área da psicologia e na área do âmbito social também, o Jorge Luiz, que é psicólogo. Seja bem-vindo mais uma vez. Agradeço sempre a oportunidade da gente poder abordar esses temas que as pessoas às vezes têm facilidade de conversar no salão, na fila do banco, mas às vezes com um profissional não fala. Mas acho que a gente tenta contribuir de alguma forma. Muito bem, o tema então é relacionamento. Como é que anda o seu relacionamento? Tá feliz? Então pode mandar sua pergunta se você tem alguma dúvida, algum problema aí no seu relacionamento. 99,9% pode-se dizer que enfrenta problemas, né, Jorge? As pessoas têm muito que se queixar porque elas criam várias expectativas ao longo da vida a respeito do que elas esperam de uma relação. E é claro que, na hora que essa relação começa, essas expectativas se mantêm e, a longo prazo, aquilo que não é recebido, aquilo que a troca não parece justa, vai pesando, isso vai se tornando um problema. E para amenizar esses problemas, existe terapias, órgãos sociais à disposição do casal. Qual que é a dica que você deixa para quem está com muitos problemas, que não seja aquele probleminha fácil de resolver? O problema das relações é que, mesmo diante de um profissional, aquilo que você espera, aquilo que você, a partir do momento que estabeleceu um vínculo com alguém, passou a esperar, a longo prazo, se você vai deixando isso de lado, vai se tornando um peso cada vez maior e vai se tornando cada vez mais difícil de retomar diálogos que foram ficando para trás. Os casais vão perdendo aquela capacidade, aquele tempo do diálogo, ou muitas vezes nunca tiveram, porque foi um relacionamento pautado numa paixão, numa empolgação, e aquilo ali o tempo foi passando e eles foram se acostumando um com o outro, mas não necessariamente estabeleceram boas sintonias a respeito das afinidades, porque a falta de afinidade com o passar do tempo vai se tornando um fator que atrapalha a relação, a falta dela. Se você não tem uma afinidade, se você não combina com alguém e aí passa muito tempo esperando que haja uma mudança, qual que é a queixa principal que a gente ouve? Ele não muda, eu acho que ele tinha que ir num profissional porque ele tinha que mudar. Mas eu também acho que eu tenho que mudar muita coisa. Tá, mas mudar é fácil? Como que a gente muda as pessoas na marra, na briga, na insistência, na discussão, pedindo a opinião de outras pessoas? Olha aqui, ó, ele não muda nunca. Ela também não muda. Sim, as pessoas têm muita dificuldade de mudar. Será que é nesse bate-boca que a gente consegue promover algo positivo? Então, mesmo diante de um profissional, esses são os desafios das relações. Então, você quer dizer, ou pode-se dizer, que o diálogo entre os pares é sempre a melhor solução? É um bom começo, mas não necessariamente é a garantia de que as coisas vão encontrar ali a sua solução. Mas precisa de um ponto de partida. Se não houver abertura, e o pior, muitas vezes a gente encontra casais que, de um lado, uma pessoa aberta, disposta a se abrir, a falar o que sente, e do outro lado uma pessoa mais fechada, uma pessoa mais impaciente, uma pessoa mais irredutível, uma pessoa mais ciumenta, uma pessoa que não dá o braço a torcer.
Então, o diálogo, em tese, precisaria ser fruto de um bom vínculo, de uma boa sintonia. O diálogo é um resultado de um bom encontro, que nem sempre acontece. Às vezes temos de um lado alguém muito disposto a ser flexível e do outro lado não. Tem que remar junto, né, Jorge? Tem que remar junto. E a gente Seria bom. Tem números, infelizmente, de que o aumento, né, das separações, a gente vê do divórcio. Ô Luiz, tem na tela aí também a imagem aí do percentual, a gente vê aí algumas notícias com fonte aí do G1, que divórcios extrajudiciais sobem 26,9% de janeiro a maio, no início desse ano. Que bom, que bom que as pessoas estão conseguindo se separar. Isso é polêmico. O pessoal antigo diz, nossa, que triste, os casais hoje se separam por muito pouco. Pois é, mas quantos relacionamentos antigos nós conhecemos que eram péssimos e muitas vezes, infelizmente, péssimos para a mulher, mas que ela estava lá disposta a dizer, meu marido me traiu, meu marido não me agredia fisicamente, mas emocionalmente me prejudicava, mas eu não separei. Será que compensa ter orgulho disso? Essas separações talvez sejam resultado de uma evolução, que as pessoas têm conseguido buscar vidas melhores, têm conseguido ser um pouco mais individuais, ter o próprio trabalho, ser menos dependente financeiramente um do outro, fazer escolhas mais livres. Quantas mulheres nós conhecemos que foram proibidas de estudar fora, de trabalhar fora? Então, vamos tentar olhar essas separações de uma maneira mais positiva. É claro que em algumas situações é possível remediar, dialogar, mas e quando não é possível? Nós vamos adoecer um dos lados ou nós vamos adoecer duas pessoas só para a sociedade aplaudir e dizer, olha que gracinha daquele casal, nunca separou, mas vivia uma vida horrível dentro de casa. Relativizar essas coisas é sabedoria. Nós precisamos olhar para isso com um pouco mais de sabedoria. Essa separação é fruto de uma transformação cultural e não necessariamente uma coisa ruim. Ou seja, também vale de exemplo, você falando, me lembra bem quando vem aquelas postagens daqueles casais nas redes sociais, né, na lancha, naquele amor cheio de coraçãozinho, efeitos e tudo mais. A vida não é bem assim, né, Jorge? E isso vai criando uma espécie de vitrine que muitos ficam se comparando, e a comparação é muito triste. Prejudica, né? Prejudica e não nos traz nada de positivo. Ficar paparicando celebridades vazias que de 6 em 6 meses estão trocando de pares ali. E tudo bem eles terem esse tipo de prática. Não é, e tá tudo bem, né? Tá na moda dizer isso. Mas tudo bem no sentido de dizer, é a vida deles. Só que como é que a gente vai se espelhar nisso como um exemplo? Para um casal funcionar, é preciso um esforço muito grande. Funcionar a longo prazo, desde uma sociedade, desde uma amizade e principalmente um relacionamento, morar dentro de uma mesma casa, dividir coisas. A luta é muito grande, o esforço é muito grande e todo esse conto de fadas que é pintado nas redes sociais não contribui muito para as pessoas encararem essa árdua tarefa que é viver a dois de uma maneira mais pé no chão. Muito bem, Jorge, quando infelizmente vem a separação, vem a dor da separação, o que isso causa? Quais são os transtornos, as consequências para os casais que separam? O que acaba afetando, já pode estender a minha pergunta, para todos ao redor, os filhos, os familiares de forma geral? Separar dói. É difícil você desfazer um vínculo, sendo ele bom ou sendo ele um pouco mais complexo, a gente acostuma, a gente cria uma simbiose, a gente cria uma afetividade, e reformular a vida em qualquer aspecto é difícil. Trocar de trabalho é difícil, se separar do trabalho, mudar de cidade, que dirá encerrar um ciclo. Tanto é que muitos casais, nessa dificuldade de encerrar o ciclo, ficam indo e voltando. Eles voltam, lembram daquilo que era ruim, lembram daquilo que era difícil, aí separam. Aí quando separam, não lidam bem com a solidão, vem a carência, vem a dificuldade de fazer novos vínculos sociais. Pode ser que esse casal tenha se restringido demais em relação um ao outro. E aí, naquele desespero da solidão, acabam voltando para um relacionamento que fica bom de novo, o quê? Umas 2 semanas, um mês, depois volta o desgaste e aí separam novamente.
Esse ciclo muitas vezes acontece. Ele é sinal, vicioso, né? e é sinal da nossa dificuldade em fazer separações. Separar é muito difícil. Criar vínculo é fácil. Você conhece uma pessoa, você fica com ela, você cria uma rotina com ela, dentro de algumas semanas aquilo ali já faz parte da sua vida. Agora, desvincular de fato e dizer, segue seu caminho que eu vou seguir o meu, sem interferências, aí é a parte mais complicada. A dependência afetiva, né? Bom, claro. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco é só perguntas aqui para o nosso convidado. Manda a sua também, porque é rapidinho e eu volto já já. Muito bem, estamos de volta com o programa Mais Saúde na NTV 8.1 e também através do Facebook na NTV Patos de Minas. O Mais Saúde volta com o tema super atual e eu sei que você gosta. Estamos falando de relacionamento. Você que já teve ou você que está em um relacionamento, durante todo o dia a gente abriu a nossa caixinha de perguntas no Instagram. Isso vale salientar, você que ainda não segue a NTV no Instagram, segue lá, @NTV Patos de Minas. E a Vitória colheu algumas perguntinhas dos nossos telespectadores e seguidores e a gente vai passar para o psicólogo convidado de hoje, o Jorge Luiz. Bom, a Natália, como lidar com o término? Qual a melhor forma de lidar com o término do relacionamento, Jorge? É legal isso, porque a maior dificuldade das pessoas é encarar o estar sozinho ou essa reformulação da vida de uma maneira mais natural. Porque é ruim. Não vai ser fácil voltar a ter vínculos com amizades, não vai ser fácil ir para uma festa, não vai ser fácil mudar o ritmo de vida. Mas isso, o sofrimento sinaliza uma coisa só. Como estamos gastando a nossa energia. Quanto mais foco você tiver no seu relacionamento, se você se dedica, se você só pensa no seu relacionamento, se você vive a relação, problemática ou não, quando termina, se você não tem o hábito de direcionar a sua energia para as outras coisas, para praticar um esporte, para ter bons vínculos de amizade, para estudar, para ter um trabalho que te interessa, que te desperta alguma coisa, é claro que separar vai ser muito mais complicado. É uma questão de direcionamento. Nunca vai ser fácil, tranquilo. Se uma pessoa disser para mim que se separou e que foi super tranquilo, é porque aquilo não tinha tanto significado assim. Muito bem, vamos lá, tem várias perguntas aqui, a gente vai selecionando aqui na hora. Carmo 0098, no relacionamento é necessário ter um tempo para si mesmo. Faz bem ter um momento só da gente? Sempre, independentemente de relacionamento ou não. Acho que faz parte da nossa saúde, de que a nossa saúde esteja íntegra, que a gente tenha momentos de dedicação próprios. Senão não faz sentido você escolher uma pessoa e de repente falar, eu vou viver em função daquela relação. Isso é até perigoso. Vamos lá, a Paula Mota manda aqui, considerando o complexo de Édipo, é possível ter dificuldades em confiar em alguém? É sempre complicado você estabelecer uma confiança, isso é a longo prazo. E a confiança, sim, parece até um clichê dizer, mas a confiança, quando ela se quebra, você reestruturar, reestabelecer a confiança, não vou dizer que é quase impossível, mas é bem improvável que ela volte para um estado anterior. Se você quebra a confiança, e mesmo que haja um pedido de desculpa depois, um pedido de desculpa sincero, e que aquilo ali volte mais ou menos para os eixos, a pessoa que foi alvo de uma mentira, ela vai ficar investigativa, ela vai ficar com o pé atrás e aquele assunto vai voltar. E aí eu pergunto para os casais, vocês vão conseguir continuar bem sem que isso seja a pedra no sapato? Constantemente essa quebra de confiança sempre volte para perturbar? Isso precisa ser questionado para o casal. Vamos lá, Yasmin Ohana, como lidar? Essa eu gostaria de até te fazer essa pergunta, estava na minha pauta aqui. Como lidar com uma pessoa narcisista? É interessante como esse termo está na moda. Todos nós temos um pouquinho do narciso ali. A gente não aceita ou tem muita dificuldade de sair perdendo. Todas as nossas brigas são
voltadas para o nosso ego. A gente não briga com alguém pensando no bem-estar da pessoa. A gente está pensando no nosso. É claro que esses jogos existem. Existem pessoas que são mais manipuladoras, pessoas que fazem mais chantagem emocional, pessoas que fazem um drama muito grande e através desse drama faz o outro se sentir culpado, se sentir mal. E esse que se sente mal pensa, onde foi que eu errei? O meu melhor não foi bom o bastante? Será que eu deveria ter feito mais? Lidar com esse perfil, ele é um desafio, sim. Mas mais do que isso, a partir do momento que eu identifico um perfil que me faz mal, eu preciso repensar o meu interesse nesse tipo de perfil. Por que eu estou há tanto tempo insistindo em alguém que é tão egocêntrico, tão chantagista, tão ensimesmado, tão voltado para os próprios desejos e que cria sempre esse conflito emocional para escravizar o outro? Então, dar um basta ou repensar a relação também é necessário. Certinho. A Isabela Nieli, é errado. É errado eu não gostar que meu namorado tenha uma melhor amiga que não seja eu? É interessante isso porque depende muito. Eu não sei qual é o contexto. Mas a grande realidade é o seguinte, muitas mulheres ainda nesse contexto machista ficam com medo de estarem se sentindo chatas. Será que eu estou sendo chata? Será que eu estou sendo egoísta demais? Mas a questão é o seguinte, se te faz mal, não tem como escapar, te faz mal. Você vai suportar isso, por mais que não tenha nenhum problema. Mas como que está a sua saúde mental tendo que suportar essa amizade? Isso que precisa ser trabalhado individualmente. E não um psicólogo colocar uma regra. Olha, você está errada. Não, você está certa. Não é isso. É preciso que você avalie o quanto isso te prejudica, o quanto isso te afeta negativamente, para você rever e dialogar. Coloca isso em pauta, coloca esse diálogo em pauta e vamos ver se a outra pessoa também tem algo de significativo a dizer, porque a intenção é tranquilizar. É fazer com que a relação seja leve e não sempre havendo um tema chato que sempre vai voltar, que sempre vai incomodar, perturbar. Isso vai acabando com a relação. É desgastando, né? Vai desgastando. Ô, Jorge, só uma pergunta, uma curiosidade aqui desse nobre, pobre apresentador. Nossa. Você na área da psicologia, essa é a sua área? É o relacionamento? Sim, eu sou terapeuta familiar, terapeuta de casais. E às vezes o casal vem com um puxando o outro pelo braço. Ele não queria vir, ou eu tô ligando para marcar terapia pro meu marido. Eu falei, peraí, é para eu dar uma bronca no seu marido? Como que é? Mas é importante que o membro da família que esteja identificando aquele outro que não vai para terapia, que não melhora, que não contribui, que não busca ajuda, mas a pessoa que está identificando isso, ela pode buscar, né? Para ela. Eu te fiz essa pergunta porque eu sei que você atua em todas as áreas e sempre muito prestativo, sempre muito com essa bandeira da paz, do bem-estar social, da sociedade melhor. Mas a gente percebe que nesse assunto aqui você sai muito bem, muito bem. A terapia de família, ela é muito rica porque ela faz a gente entender que as pessoas chegam individualmente no consultório, mas elas vêm de traumas que são das relações, né? Que são última perguntinha aqui do Dante Grostácio. Traição, essa aqui é boa, hein? Traição é sempre uma falha de caráter? Traição é resultado de questões extremamente individuais. Não é a mágica que o outro vai fazer que vai tornar alguém fiel ou não. Mais uma vez, as mulheres têm essa fantasia que vem de uma cultura machista. Eu preciso fazer algo pelo homem, eu preciso comparecer, eu preciso ser ótima, porque aí meu marido não vai me trair. Se é do perfil dele, da índole dele e do gosto dele, ou que quem quiser analisar pelo caráter, se é do desvio do caráter dele fazer isso, ele vai fazer isso. Ficar vigiando 24 horas não é bom, não é legal, não é vida. E cabe a nós decidirmos. Espera aí, essa pessoa que está do meu lado, o que ela faz? Ela trai? Então é minha responsabilidade decidir o que eu vou fazer diante disso. Muito bem. Jorge, gostaria de te agradecer mais uma vez. Tenho certeza que a gente vai se encontrar aqui em outros programas, em outras oportunidades, com temas de suma importância para todos nós de Patos de Minas e região. O arroba e o seu canal no YouTube? @JorgeLuiz_Borges no Instagram. No YouTube, Terapia em 6 Minutos.
eu faço vídeos de em torno de 6 minutos falando desses temas todos que eventualmente a gente debate aqui. E para um bom relacionamento, o que precisa? Muita paciência, decisão. É preciso decisão. Eu quero, tá, vamos tentar e vamos encarar como uma tentativa. É uma aposta. Pode dar certo, quanto pode não dar certo. Mas nesse caminho a gente vai aprendendo um monte de coisa aí. Muito bem, muito obrigado mais uma vez. Tá aí o Jorge Luiz, psicólogo, sempre um grande aliado, um grande parceiro da sociedade patense. Bom, eu agradeço a você de casa pela enorme audiência, pelo carinho, pela preferência aqui no programa Mais Saúde. Até o próximo programa. E você que continua ligado na NTV, a gente aciona e vai direto para o Estúdio 1 no telejornal do NTV News. Odair, sempre muito elegante. Boa noite, Odair. Boa noite para você, David. Boa noite a todos. Boa noite para o Jorge, que está do seu lado aí, que é um craque, né, nessas dicas importantes aí de relacionamentos. Estamos chegando com a informação, viu? É, tema muito importante, né, Odair? Esse tema aí você também lida muito bem, né? Então, a gente procura, né, trabalhar isso no dia a dia, até porque todos nós precisamos trabalhar, né, isso tudo aí. Muito bem, bom programa, bom trabalho para vocês e bom jornal para você aí de casa. Abraço para você, David. Boa noite.